A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar conversando, né? Com esse nosso irmão, aí, o Modolon, né? O nosso querido irmão Modolon, né? Que viu esse vídeo que você está vendo aí atrás, aí, né? Na tela. Sepulcros caiados, ovelhas travestidas, né? E ele deixou lá um comentário. Então, aqui é a parte final, né? Então, ele diz, ó, ele fez o seguinte comentário. Este apóstolo Tiago discursa na Assembleia de Jerusalém e faz a citação, Atos capítulo 15, versículo de 13 a 21. Né? Então, ele está dizendo que Tiago foi apóstolo porque levantou-se e discursou lá na Assembleia Geral lá de Jerusalém, a primeira Assembleia da Igreja Primitiva. Ele está fazendo aqui uma perversa confusão, né? Ele está comparando, né, a Igreja, a primeira Assembleia da Igreja Primitiva com as assembleias anuais da Congregação Cristã do Brasil. Ora, veja, as assembleias anuais na Congregação Cristã do Brasil, lá só entra ancião. O diácono, o cooperador, membro comum, nem pensar. Só aos anciãos é permitido entrar, participar dessas reuniões anuais de ensinamento. E veja, ele tem até um cartão de identificação com chip, que ele, bota ali na catraca e a catraca libera para ele entrar. Se não tiver o cartão de identificação, não vai entrar. Está entendendo? E no final dessas reuniões são produzidas duas listas. Tá? Uma delas para consumo geral, que é lida em todas as comunidades da congregação, todas as igrejas, no final do culto. E outra lista secreta e dirigida somente aos anciãos. E ele não pode dar conhecimento do conteúdo dessa lista nem para sua esposa, nem para seus filhos, nem para pessoas da sua confiança. Porque se ele for descoberto fazendo isso, ele pode perder até o seu ministério, porque vai ser considerado indigno. Veja, isso aí, a igreja primitiva, essa Assembleia da Igreja Primitiva, não tinha esse segredo, esse ocultismo todo. Não. Foi uma reunião aberta. Ela surgiu do quê? De que alguns crentes que ainda não haviam se convertido ao cristianismo estavam ainda contaminados com a lei de Moisés, né? Eles estavam pregando no meio dos novos convertidos que, se eles não se deixassem circuncidar conforme o uso da lei de Moisés, eles não poderiam salvar-se, né? Então, Paulo e Barnabé teve com estas pessoas uma grande discussão, né? E resolveu-se, então, que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, né, vejam, né, membros comuns da igreja primitiva, alguns dentre eles, né, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, para conversarem lá sobre essa questão. E depois diz, e eles, né? Eles quem? Paulo, Barnabé e alguns da igreja lá onde eles se encontravam, foram a Jerusalém, sendo acompanhados pela igreja. Vários irmãos ali sem ministério acompanharam Paulo e Barnabé para discutir e tratar desse assunto em Jerusalém. Passaram pela Fenícia e Samaria, e mais alguns irmãos, né, se juntaram a essa comitiva. Então, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, né? E aí Paulo e Barnabé anunciaram lá as maravilhas que Deus havia feito por intermédio deles entre os gentios. Então, veja, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Tá?
Então veja, nessa assembleia, inclusive, estes crentes contaminados, que não haviam abandonado as heresias, o que era considerado herético, que é a circuncisão lá da lei de Moisés, nessa assembleia se levantaram e se manifestaram. Eles não eram anciãos, eles não eram apóstolos, não eram nada. Mas nessa reunião eles se manifestaram. Está aí, o verso 5 mostrando isso. Alguns, porém, da seita dos fariseus se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Quer dizer, gente que não exercia ministério nenhum na igreja primitiva, se manifestaram nessa assembleia. Então, aí houve grande contenda, discussão, todo mundo falando, apóstolo, anciãos, membros comuns da igreja discutindo esse assunto. Pedro levantou-se, tomou a palavra e todo mundo se calou para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Então, veja bem, é isso que a gente vê no verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo. Aí no verso 13, tomou Tiago a palavra dizendo: homens e irmãos. Quer dizer, a Assembleia Geral da Igreja Primitiva, onde vocês viram que até pessoas que não exerciam ministério algum no seio da igreja, não eram apóstolos, nem bispos, não eram pastores, nem cooperadores, nem nada, até homens que estavam pregando uma heresia, que é a circuncisão conforme manda a lei de Moisés, tiveram a liberdade de se manifestar. Tiago se manifestou também. Por quê? Imagine, qual é o problema? Tiago era uma figura respeitada, né? Conhecida, até pela sua, importante até por sua afinidade, porque foi irmão do Senhor, né? Tomou a palavra e falou, né? Agora veja mais o seguinte, veja mais adiante. Ele disse lá no verso 20, ele sugeriu que escrevessem cartas para que se abstivessem das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Então, o verso 22 mostra isso também, o caráter público dessa reunião. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, todos que estavam ali, anciãos, diáconos, apóstolos, membros comuns, até os dissidentes que não concordavam, né, que estavam levantando a questão da circuncisão, pareceu bem a eles eleger homens, né, dentre eles, né, entre eles, quer dizer, não necessariamente pessoas com ministério, e enviá-los com Barnabé e Saulo a Antioquia, e Barnabé e Saulo, né, e Paulo, a Antioquia, e foram separados Judas, chamado Barsabás, e a Silas, homens distintos entre os irmãos. Vejam, eles não tinham ministério. Se tivesse ministério, estaria mencionado. Não eram crentes comuns, mas eram pessoas que tinham um bom testemunho. E por intermédio deles escreveram o seguinte, está entendendo? Os apóstolos, novamente o caráter público dessa reunião, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, todos que estavam lá, escreveram aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia. Essa era a carta. Então, do verso 25, pareceu-nos bem reunidos concordemente, reunidos quem? A igreja. Eleger homens e enviá-los aos nossos, né? Pois é. Então, veja, foi feita a carta, e esse grupo, com Paulo e Barnabé, Silas, né, e Judas, né, foram lá a Antioquia. Chegando-se lá em Antioquia, eles fizeram, né,
chamaram o líder lá, o ancião, o bispo, né? Vem cá, ó, irmão, vem cá, ó, tem uma cartinha secreta para você aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, é só para você, tá? Você não pode falar para ninguém disso aqui, tá vendo? Isso aqui é secreto e você vai pregar por meio de mensagem subliminar para a Irmandade manipulando a mente deles, entendeu? Não foi feito isso não. Quando chegaram lá em Antioquia, aí ó, o verso 30, tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia. E, ajuntando a multidão, tá vendo? Não tem segredo. Entregaram a carta. E quando a leram, quem foi que leu? A multidão, ó, a multidão que estava lá. Era o líder da igreja, o bispo, o cooperador, o diácono, entendeu? Toda a Irmandade leu a carta e alegraram-se pela exortação. Então, dá para entender que Tiago, porque se levantou nessa assembleia, ele era apóstolo porque fez isso? Faça-me o favor, né? É muita loucura, né? Mas ele continua teimando, sabe? Ele metendo pau, dizendo que, fazendo comentário, contradizendo, né? É que não aceita fatos, né? Ele não aceita nem o que a Bíblia diz. Nem o que a Bíblia diz. Tá? Porque, veja, o Senhor escolheu nominalmente 12 apóstolos. Tá? Você lê lá, em Mateus, Marcos e Lucas. Você encontra lá 2 Tiagos. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Você não encontra lá Tiago, filho de João e Maria. Não encontra. Tá? Depois, você lê lá em Atos capítulo 1, vamos ver aqui, Atos capítulo 1, só para a gente, né, dar uma confirmada aqui, ó. Atos capítulo 1, que os irmãos, né, decidiram, né, eleger um substituto para substituir Judas, o traidor, né? E veja, escolheram, né? Escolheram Matias. Foi apresentado 2, né? José e Matias, e eles unanimemente escolheram que Matias deveria substituir Judas. E nós encontramos também o Senhor Jesus, né? Dando o apostolado a Saulo, né? No livro de Atos, capítulo 9. Aqui, ó, vamos lá novamente aqui, Atos, capítulo 9, nós encontramos que Saulo, o Senhor apareceu a ele e ele se converteu, né? E o Senhor declara por que razão o Senhor fez esta obra maravilhosa com Saulo. Quando Ananias se recusou a ir lá, porque Ananias sabia que Saulo era perseguidor e havia matado consentido na morte de muitos seguidores do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, o Senhor diz, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Então o apostolado de Saulo foi o Senhor mesmo que lhe deu, né? E disse, vai porque este é para mim um vaso escolhido, né? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Então veja, Tiago nem foi apóstolo, né? Nós vamos encontrá-lo aí convertido, mas precisou para se converter até de uma aparição especial do Senhor. Paulo relata lá em Coríntios, né, que apareceu, né, encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, uma maneira, né, de você medir o tempo, né. Então ele diz lá no verso 3, né, de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, e que foi visto por Cefas, né, está lembrado? Cefas correu e entrou no sepulcro e viu que o sepulcro estava vazio.
E o Senhor apareceu a ele também. E depois, pelos 12, estavam escondidos, né? Com medo dos judeus, o Senhor apareceu ali no meio deles, né? E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, né? Então veja, 500 irmãos, né? Como é que foi essa aparição do Senhor depois da ressurreição? Ora, o Senhor promoveu essa reunião. Ele disse que levassem o recado aos discípulos, né? Que fossem a Galiléia. Então se reuniu essa grande multidão. Foi o momento da ascensão do Senhor aos céus. Depois que o Senhor subiu à glória, é que o Senhor apareceu a Tiago, né? Quer dizer, mesmo depois de ressurreto, Tiago era ainda incrédulo. Precisou de uma aparição especial, particular do Senhor para se converter. Senão ia parar no inferno, né? Depois foi visto por todos os apóstolos e por derradeiro de todos apareceu a mim. Está entendendo? Quer dizer, apareceu por derradeiro a Paulo e explica o motivo, porque ele era um vaso escolhido do Senhor. E veja a importância de Paulo no Novo Testamento, é que 2/3 do conteúdo do Novo Testamento é da palavra de Paulo. Escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo. Agora, e Tiago? Por que o Senhor apareceu de maneira particular a Tiago? É porque ele era incrédulo. E o Senhor queria salvar sua alma, né? E apareceu para ele de uma maneira particular. Se não fizesse isso, estaria no inferno, sentadinho no colo do diabo. E o Senhor Jesus disse que eu sou mais bem-aventurado do que Tiago. Por quê? Tiago ouviu certamente sua mãe testemunhar que aquele seu irmão seria o Messias, ouviu o testemunho de seu pai também dizendo a mesma coisa, ouviu o relato de milagres, seu irmão realizando milagres, ressuscitando mortos, curando leprosos, levantando paralítico do seu leito, né? E fazendo obras maravilhosas, e não creu. Ouviu notícia de que foi visto ressurreto, não creu. Eu não vi nada disso e acredito. E o Senhor Jesus disse, porque viste e creste, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Agora, esse Tiago aí, né, em vez dele, que contradiz, né, lá na sua carta 2, de 14 a 17, contradiz o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala por 20 vezes. No final desse vídeo, eu vou colocar, né, todos os versos onde o Senhor Jesus fala que o que salva é a fé sem as obras. Tem nada a ver com obras, né? 20 versos, onde o Senhor fala a pessoas que queriam um milagre, a quem ele declarou: a tua fé te salvou, sem igreja, sem batismo, sem boas obras, sem firmeza, sem fidelidade, sem nada, né? Usa o versinho de Tiago para contradizer todo o ensino do Evangelho da Salvação, ensinado pelo Senhor Jesus. E também usa lá o que diz Paulo, né, que diz que Abraão foi justificado por fé, né? Tiago diz não, que Abraão foi justificado por obra. Usa o versinho de Tiago, né, para contradizer o ensino do apóstolo, né? Apóstolo Paulo, que foi levado ao terceiro céu. Ah, meu Deus, é muita heresia, muito engano, é muita incredulidade, né? E essa turma aí vão todos parar no inferno, porque não há esperança de salvação para homens que têm tais crenças, né? Ó, para o vídeo por aqui, que já está com 20 minutos, né? Já falei demais. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Dá um like nesse vídeo, compartilha com a nossa Irmandade, para que a nossa Irmandade se arrependa, se converta, saia desse engano religioso.
dessas mentiras diabólicas, uma igreja que apostatou das suas doutrinas originais. Fica com Deus.